Senhoras e senhores ouvintes do nosso Recôncavo Baiano, bom dia. Aqui estamos para o quadro Atualidade. Gostaria de parabenizar no dia 16 de maio, né? Os garis, essas pessoas que são tão importantes para a limpeza dos espaços públicos, das cidades, de várias cidades desse grande Brasil. Porque a limpeza pública é qualidade de vida, é saúde. A limpeza pública irregular é muito problemática. Mas é importante chamar a atenção também para o fato de que algumas pessoas tratam essas pessoas de maneira desprezível em todos os aspectos. Um deles você descarta, coloca no lixo a, é, é, objetos perfurocortantes que podem causar acidentes graves, como, por exemplo, seringas, ou facas, ou vidro. Então, para você descartar o vidro, geralmente as pessoas elas cortam a garrafa PET, colocam o vidro dentro da garrafa PET e colocam uma fita crepe aquela mais larga, para evitar o contato dos garis com o vidro, gente. O vidro tem que ter uma coleta especial, específica para ele. Não pode colocar vidro em sacos plásticos. Você pode causar um ferimento gravíssimo desses profissionais, dessas pessoas da limpeza pública, que são os garis. E aproveitando essa oportunidade, eu gostaria de mandar um abraço para os garis desse grande Brasil, sobretudo de Governador Mangabeira. Tenho alguns primos e primas que trabalham na limpeza pública em Governador Mangabeira, são garis. Eu mando um grande abraço para eles e para elas. Então, retornando aqui a questão da limpeza pública, é responsabilidade da gestão pública municipal, mas é uma responsabilidade compartilhada. Não é? Primeiro, você tem que ter todo um cuidado quando se fala em limpeza pública. O cidadão compra uma casa velha numa área central, uma casa lá que foi construída com aqueles adobes antigos e de barro, e o cidadão vai lá, derruba essa casa, porque ele está interessado na valorização imobiliária, que é o terreno. Aí o cidadão derruba essa casa e coloca todo o material na rua. Esse material jogado na rua não é lixo, isso é entulho. Entulho é com o proprietário, porque lá tem resto de madeira, que pode ter prego, que é perigoso, não para os garis, para os transeuntes, as pessoas que circulam por ali. Você tem barro, e aquele barro que faz aqueles adobos, ele pode ser escorregadio quando chove, pode causar um acidente, um sinistro, um acidente automobilístico, ou de alguma pessoa conduzindo uma moto, por exemplo, é perigoso. E você tem um outro problema. Aquela terra, aquele material que é retirado do terreno daquela casa velha que foi demolido, aquele material ele vai interceptar a calçada. Então você não pode andar pela calçada que está entupida de entulho e de barro. Você tem que andar pela rua, pela faixa rolante, por onde passam os carros. Então ali você coloca a sua vida em risco. É complicado, notadamente para idosos, para senhoras grávidas, pessoas com criança. Você vai ter que passar praticamente pelo meio da rua, porque alguém resolveu derrubar uma casa, jogar ali achando que os garis vão levar. Então, isso acontece em muitas cidades por causa da certeza da impunidade. Porque o que deve se fazer nesse tipo de situação é multar as pessoas, quem fez isso, e obrigar a carregar o seu entulho. Isso é o que deve ser feito. Ou então essa pessoa tem que chegar lá e comunicar à prefeitura que vai fazer isso, e a prefeitura cobrar uma taxa e levar um carro lá da própria prefeitura e recolher esse material. Ou então pagar o chamado papo entulho, que é um carro específico para isso. Então, quer dizer, aí o cara joga isso lá no meio da rua e ainda culpa o gari porque não levou. É muito complicado isso, não é? Além disso,
tem os descartes irregulares, né, errados. Já se chamou atenção para essa questão aqui, os objetos perfuro-cortantes, garrafas, vidros, facas, seringas. Há pessoas que jogam resíduos sólidos, que jogam objetos irregulares, que não dá para se fazer isso. O cidadão trabalha na área de saúde e descarta o material da área de saúde sem o rigor técnico de ter uma coleta específica para aquele material que é da área de saúde. Então, por exemplo, você tem um conjunto de problemas aí que o gari sofre com isso, sofre com o problema de ser culpado por não retirar o entulho que não é responsabilidade dele, e sofre com esse material perfuro-cortante que pode feri-lo, e sofre também com alguns desses objetos, alguns desses elementos que são descartados ali, que estão em processo de putrefação. Há pessoas que descartam animais mortos. Um animal que, às vezes, um cachorrinho, um gatinho lá, que levou 12, 15 anos na casa de uma pessoa. Quer dizer que um animal desse é da família, um animal que em 12, 15 anos lhe deu tanto amor, tanto carinho, você joga no lixo. Né? Você pode ter que procurar um local para enterrar o bichinho, que lhe deu tanto amor durante tanto tempo. Tem gente, casos, é um absurdo o que eu estou falando aqui, mas é verídico que acontece. Há pessoas que descartam animais, gatos, cachorros, um coelho, um animal lá que ele cria na casa, no lixo. E aí tem casos aí, ruas, em que a coleta de lixo acontece dia sim, dia não, então pode entrar em processo de putrefação, de decomposição. Há casos que, mesmo acontecendo a coleta diária, o animal morreu à noite, a coleta só vai acontecer no outro dia à tarde. Então, quer dizer, o cidadão da limpeza pública se depara com um saco lá, um tonel lá com um mau cheiro, e vê esse tipo de situação. Isso é algo irregular também, como é totalmente errado se fazer montanha de lixo interceptando as calçadas. Você joga lá montanha de lixo localizado em locais completamente errados. Por exemplo, Boca de Lobo, você coloca lá o lixo na área de captação da água da chuva. Quando chove, a água não tem para onde correr. A Boca de Lobo está entupida, a água acaba invadindo as casas. As pessoas se surpreendem assim, falam assim, um morador antigo de uma área fala assim: eu moro aqui há 30 anos, nunca a água da rua invadiu minha casa, agora invadiu. Quando você vai olhar, você vai entender que há 30 anos atrás, aquela rua era uma rua de chão. Agora você tem a pavimentação asfáltica e algumas bocas de lobo. Só que a área de captação pluvial está entupida de lixo. Então a água invade as casas, leva doenças. É mais difícil recolher o lixo, quer dizer, o lixo desce daquela parte, daquela grade ali, o gari tem que tentar tirar o lixo daquela área ali. Então, quer dizer, é um conjunto de problemas que acontecem. Então é importante que as pessoas tenham essa consciência. Se for em áreas de topografia inclinada, aquelas áreas mais acidentadas, a água desce em alta velocidade, joga o lixo para dentro da casa das pessoas, fezes de animais, causam doenças. Há pessoas que jogam até fezes de animais, são descartadas de maneira irregular em sacos de lixo com mau cheiro, quer dizer, prejudicando e muito o trabalho dos irmãos e irmãs da limpeza pública. Há uma outra questão importante: se exigir da gestão pública municipal o fardamento tecnicamente indicado para os garis, homens e mulheres, botas, aqueles macacões que são mais grossos, luvas, máscaras. Os garis também devem receber um adicional de exposição a essa situação de insalubridade. Um adicional de insalubridade, né? Além
de um conjunto de outras questões. Por exemplo, não é possível que não se tenha um acompanhamento específico. Tem que ter um acompanhamento médico da saúde dos garis mais específico. Ou seja, se solicitar que as pessoas façam exames com regularidade, com acompanhamento médico, a gestão pública municipal orientar esses profissionais para isso. Que não adianta nada. Algumas prefeituras por aí colocarem uma mensagem lá no site, fazerem divulgarem mensagens em redes sociais, referentes ao Dia do Gari, comemorando, e no outro dia, quando os irmãos e irmãs da limpeza pública vão trabalhar, saem empurrando carro de mãos, caindo os pedaços, caminhão compactador está quebrado, tem que recolher o lixo em caminhões abertos, com mau cheiro, disputando espaço às vezes com urubus, porque há aqueles locais em que o lixo demora de se recolher em determinadas áreas, ou então os depósitos são irregulares, o gari é obrigado a retirar o lixo de uma área de depósito, onde o depósito de lixo é irregular. Sem, além de não ter os equipamentos, você acaba se expondo a um conjunto de situações totalmente insalubres. Então, que o dia do gari seja também um dia de reflexões críticas sobre a situação de trabalho dessas pessoas tão importantes no contexto urbano, tão importantes de forma geral. Saúde e paz, até a próxima.